Meu nome é Dr. Anthony Wong, sou médico, sou especializado em pediatria, mas também eu sou toxicologista clínico. Um dos nossos problemas em medicina é o próprio médico que acaba dando remédio demais. E cá estou aqui falando com vocês como chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, que vocês podem acessar quando os quiserem, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre remédios, ou se vocês estão preocupados que estão passando mal com o remédio, ou se então, se por azar vocês tomaram errado o medicamento, ou pior ainda, às vezes vocês deram um remédio errado ou de uma forma errada para o seu filhinho. Entende? Então, o Centro de Assistência Toxicológica, chamado como CEATOX, acho que vocês já ouviram falar, é, orgulho meu, o maior centro do Brasil e da América Latina em termos de assistência toxicológica. E tem vários telefones gratuitos para todo o Brasil, vocês podem ligar para lá quando quiserem. O número é 08000 14 81 10. Então eu vou repetir, é 08000 14 81 10. Vocês podem ligar qualquer hora do dia, qualquer dia do ano, que haverá sempre alguém atendendo e ajudando vocês, pelo menos para ficarem tranquilos, ou então atender, fazer a coisa certa. Muito importante que quando o médico prescreve um remédio, vocês perguntem, e é direito seu como consumidor, é seu direito como cidadão. E mais importante, o seu direito e responsabilidade como ser humano, perguntar, doutor, como se toma isso? Doutor, eu preciso de remédio? Doutor, eu estou tomando esses outros remédios, posso já junto com esse remédio? Se ele gaguejar, eu não souber, desculpe, vocês procuram uma segunda opinião. A sua vida depende disso. Automedicação é uma característica do povo latino, sobretudo do brasileiro. O Brasil é um dos países campeão mundiais de automedicação. O grande problema é a geração mais nova, certo? Que foram criados à base de remédios. Qualquer coisa, dor de dente, remédio. Resfriado, remédio. Bateu a cabeça, remédio. Está triste, toma remédio. E aí, então, nós estamos medicalizando a nossa sociedade. A automedicação, além de usar os remédios que já conhece, remédio para pressão, remédio para dor de barriga, etc, etc, muitas vezes ele é permitido com uma classe de remédio chamado OTCs, certo? É da palavra americana, né? Over the counter drugs. Quer dizer, no Brasil, esses são remédios chamados remédios isentos de prescrição médica. Medicamentos ou remédios isentos de prescrição médica. É o famoso, a sigla OTC é mais fácil porque são 3 letras, tá certo? Então aí tem os remédios para febre, remédios para cólica, remédios descongestionantes, para resfriado, essas coisas, etc, tá bom? É importante lembrar que mesmo esses remédios isentos de prescrição de medicamento, esses remédios isentos de prescrição médica, eles precisam ser tomados com muito, mas muito cuidado. Eu vou dar alguns exemplos para você. Sabe o que é remédio para gripe, resfriados, essas coisas? Na realidade, é uma mistura de remédios descongestionantes, que são remédios chamados anfetamínicos. Tem um remédio antialérgico, ou chamado antihistamínicos. E muitas vezes tem um analgésico no meio, remédio para febre, dor, etc. Eu estou falando de paracetamol, certo? Você sabe a causa mais importante de morte nos Estados Unidos por medicamento? A mais importante é justamente o uso abusivo ou superdose de paracetamol, que acaba destruindo seu fígado. Aí se você gosta de uma caipirinha e outra, uma cerveja, seu fígado está muito mais sensível e poderá ser pior ainda. Se você tiver outros remédios que ajudam, que podem afetar o fígado, que você não sabe, ao tomar esse paracetamol, isso acontece. Bom, o que você precisa para a gripe? Realmente, muitas vezes, se tiver febre, vai ter que tomar um remédio para febre, não é verdade? Mas você já pensou, mas qual a temperatura que você precisa tomar remédio? Sabe qual o número científico que você tem o número científico a partir do qual é obrigatório usar remédio para febre? Então, o consenso
científico. Quer mais anotar? 38,7 graus. Nossa! Meu filho vai ter convulsão. Pois é, mas os cientistas chegaram nesse número baseado em todas as evidências de que, mesmo a essa temperatura, as crianças, em geral, o nível de crianças que vão ter convulsão é extremamente pequeno. Em contrapartida, se usar remédio antes dessa temperatura, o que vai acontecer? Várias coisas. Primeiro, você pode ter um efeito adverso do medicamento, um efeito inexplicado. Segundo, ela pode ter uma intoxicação por esse medicamento com outras coisas. E terceiro, e o mais importante, a temperatura moderada, ou seja, até 38,5, uma temperatura moderada, o corpo está usando essa temperatura para criar mecanismo de defesa contra as infecções, certo? A alta temperatura, quer dizer, essa temperatura mais elevada, moderada, é necessário para o corpo para responder, para agir, para combater as infecções de uma forma mais adequada, entendeu? Então, se você trouxer essa temperatura para baixo, você está diminuindo a eficácia dos seus remédios. Claro, o paciente está talvez mais confortável. Mas se você pensou, talvez, duas soluções? Tira a roupa, diminua a roupa, dá um banhinho de água morna e joga um ventinho em cima, que a temperatura cai do mesmo jeito. E para tosse e resfriado, e aquele catarro cheio, mas que não tem a febre, todo mundo quer remédio, né? Sabe qual o único expectorante eficaz? Isso, cientificamente, com vários estudos mostrando. Sabe qual? Mel. Mel. Mel de abelha. Mel de abelha é o melhor expectorante e, além de tudo, ajuda até as defesas. Ah, mas assim, mas os médicos dizem que não pode dar mel para criança pequena. Isso é bobagem. Isso foi baseado no estudo americano, em que eles deram mel de qualquer procedência para as crianças e descobriram que aquele mel que não tinha controle de qualidade estava contaminado com um bacilo chamado Clostridium botulinicum. Então estava dando uma doença chamada botulismo. Mas você não é para comprar esse mel, é para comprar mel fiscalizado, que tem a chancela do Ministério da Agricultura, que foi testado, que está isento de esporos de Clostridium, que está isento de toxina botulínica. Eu dou mel para crianças a partir de 1 mês, 2 meses de idade. Às vezes a criança não pode tomar açúcar, que é ruim, dá mel. Mel é glicose puro. Então não tem o ruim do açúcar e ao mesmo tempo ajuda. E ajuda em muitas coisas. Ajuda a cólica, ajuda a expectorar, ajuda a secreção não ficar grosso. A vovozinha minha falava isso já. E se quiser, espreme um pouquinho de limão lá dentro. Sem pinga, claro. Fica uma delícia. Resfriado. Nada mais do que água salgada. Soro fisiológico no nariz. Lave, lave, lave. É ótimo. Mas não é só lavar para tirar o catarro. Na época, alguns de vocês não lembram, na época da grande epidemia em São Paulo, com a meningite meningocócica, lembra que matou muita gente? Sabe que era a melhor prevenção, profilático? Era lavar o nariz com soro fisiológico. Sabia? Então, e é isso mesmo. Lavar o nariz, assim como escovar o dente, com soro fisiológico, todo dia, 2, 3 vezes, preventivamente, mesmo que não tenha nada. Limpa o nariz, tira aquela caquinha do nariz, tá certo? E previne infecção, sinusites e outras inflamações. Lembre, vou lembrar uma coisa, resfriado, gripe, leva 7 dias sem tratamento. Com tratamento leva 1 semana. Isso a minha avó já dizia mais de 100 anos atrás. O excesso de analgésicos é importante, certo? É uma das causas, como eu disse, na estatística dos Estados Unidos e na Europa, um dos grandes problemas de saúde. Então vamos ver. Por exemplo, paracetamol. Paracetamol é provavelmente o analgésico mais vendido do mundo, tá certo? E não, é seguro. O médico fala que é seguro. Não, senhor. Muito pelo contrário. Os estudos dos últimos 10 anos colocaram o paracetamol numa situação extremamente delicada. Vamos ver. Em primeiro lugar, durante a gravidez, o seu obstetra e ginecologista fala assim, pode tomar paracetamol, não tem problema.
Já há um trabalho feito há mais de 10 anos na Europa, mostrando que a quantidade que a mãe grávida toma de paracetamol, há risco da criança desenvolver asma não genética, ou seja, asma não hereditária, chamado asma, certo? Adquirida. Então, é diretamente proporcional à quantidade que a mãe toma e o risco da seu filho ter asma que não é causado por herança hereditária. Segundo, se for menino, a mãe tomar paracetamol, a quantidade que ela tomar está diretamente relacionado com o risco da criança desenvolver criptorquidia. O que é criptorquidia? Enquanto o testículo menino não desce para a bolsa ao nascer. É 2,5 vezes maior, ou seja, 250% maior. Terceiro, há um trabalho recente, saiu publicado agora, fizeram um estudo em mais de 2.800 crianças, comparando mais que tomaram paracetamol durante a gravidez e que não tomaram paracetamol, tomaram outro analgésico, não tomaram nada. Entre meninos, houve aumento da incidência de autismo e de hiperatividade entre as crianças nascidas das mães que tomaram mais paracetamol, em comparação com as mães que não tomaram nada de paracetamol, certo? Um trabalho muito bem feito na Universidade de Barcelona, mostrando que o risco é maior entre meninos. Você sabe, nós sabemos que o autismo está em alta, certo? O número de autistas nos últimos 10 anos aumentou de uma maneira, eu acho que triplicou em relação ao anterior. E quanto à hiperatividade, nem se fala, né? A quantidade de crianças hiperativas hoje, em comparação a 15 anos atrás, mais que triplicou, certo? Não vou dizer que é só paracetamol, mas há estudos bastante, um estudo muito bem conduzido, bastante convincente de que o paracetamol, talvez com outras coisas, seja a causa disso. Mas temos que lembrar que também muitas mães tomam remédio para depressão, remédio para gripe que tem anfetamina, que lembra que é descongestionante, e outras coisas juntos, esses também podem fazer uma parte em tudo isso aqui. O que é certo é tomar remédio durante a gravidez, mesmo que seja sem prescrição médica, pode de alguma maneira afetar o futuro do seu nenezinho que está dentro do seu útero. Bom, e dipirona? Dipirona também é um remédio extremamente eficaz, excelente para dor, muito melhor que qualquer outro remédio, como analgésico, que é quase equivalente aos opioides, certo? As morfinas, ópios, etc. Quase semelhante, então exatamente, mas é altamente eficaz. Tem problemas? Quem já tomou já sabe, pode cair a pressão, certo? Passa mal, tem uma tontura e tem muitas pessoas alérgicas a ela, tá certo? Tem algumas coisas chamadas granulocitose, ou seja, queda de glóbulos brancos associada com dipirona. Isso não é verdade, isso é mentira. Vários estudos grandes, populacionais de milhões e milhões de pessoas, mostrou que a incidência de queda de glóbulos brancos com o uso de dipirona é igual ou até menor do que comparado com os outros analgésicos, tá certo? Então, mas de qualquer forma também é um remédio que você não pode abusar. E finalmente nós temos o ibuprofeno. O ibuprofeno é um remédio novo, relativamente novo no mercado, é mais caro que os outros, extremamente eficaz. Eu fiz um estudo publicado há uns 10 anos atrás, comparando dipirona, paracetamol e ibuprofeno. E nós mostramos um estudo bem grande, que pegou crianças do México, Argentina, Chile e Brasil. Certo? Foi responsável, coordenador desse trabalho. Mostramos que o ibuprofeno tem a mesma eficácia que dipirona no combate à febre, principalmente à febre, certo? E era muito melhor que o paracetamol. O problema do ibuprofeno é que é um anti-inflamatório não esteroidal, tá certo? Então, algumas pessoas são muito alérgicas, ele tem algum efeito sobre a coagulação e pode ter algum efeito mais intenso sobre o estômago, provocando gastrite. Mas ele é diferente dos outros anti-inflamatórios, que o efeito é bem mais leve. Então, ele tem pouco efeito sobre o fígado e tem menor efeito sobre o estômago do que os outros anti-inflamatórios, mas mais do que a dipirona, com certeza. De qualquer forma, você deve usar qualquer um dos três, você deve usar com parcimonia, com muito cuidado, sempre com muito cuidado, porque esses remédios tomados em excesso pode comprometer a sua saúde. Mas principalmente, excesso analgésico faz mal para a sua cabeça. Por quê?
porque você aprende a usar, a recorrer a remédios, quando na realidade você poderia fortificar, fortalecer sua vontade e seu autoequilíbrio e principalmente a sua disciplina, usando apenas exercício mental. Dor é sinal de pecado, que é uma coisa ruim, nefasta, que nós temos que tirar do nosso corpo, não é verdade? Pois é. Você já viu filmes chinês, japonês, chinês, coreano, que o cara bate, esmurra nele mesmo, etc., porque ele quer aumentar a sua força, ou sua resistência à dor. Quem já fez karatê, que já fez judô, taekwondo e até tai chi, percebe isso. Que você tem que aumentar o seu limiar de dor, se aguentar mais dor, porque a dor fortifica, enobrece. O seu próprio cérebro produz uma substância chamada endorfina. Sim, realmente, chamada endorfina. A endorfina é uma substância química produzida pelo seu cérebro para combater a dor. Ele tem um efeito muito semelhante à morfina, só que endorfina é próprio seu, então você não vai se intoxicar com endorfina, certo? E é verdade, ele ocupa o mesmo espaço onde a morfina e o ópio ocupam, certo? E quanto mais você fala que não vai doer, o seu corpo, o seu cérebro produz ainda mais endorfina. E com isso você vai acostumando com a dor, e com isso você vai dizer, mas não é nada. Sabe o que acontece? Você vai ficar mais saudável, mais forte, e sem precisar de remédios. Já que nós falamos tanto de analgésicos, uma coisa que muitos de vocês não percebem, ou muitas pessoas não percebem, é que tomar anti-inflamatórios. Sabe? Aquele diclofenaco, aquele nimesulida, aquele piroxicam, naproxeno. Não sabe quais são os nomes? Eu não posso falar nome comercial aqui, né? Mas acho que você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Que muitos deles, e nos outros países do mundo, precisa de receita médica. Aqui no Brasil, não. E você sabe que, atualmente, os anti-inflamatórios é um dos 3 grupos de medicamentos de maior mercado nacional? Não? Por quê? Porque não é porque todo mundo está com inflamação, é que muita gente está com dor. E os médicos acham que você tem que tomar anti-inflamatório para isso, para aquilo, etc., que é melhor para aliviar dor. Mas lembra uma coisa? Tem que usar por um curto espaço de tempo só para aquele fenômeno agudo. Ah, mas e as pessoas com doenças crônicas, por exemplo, pessoas com artrite, ou com paralisia, ou que velhinho está com problema lombar, ou aquelas pessoas que estão com problema, por exemplo, com inflamação crônica do pé, ou diabético, por exemplo, que está sempre com alguma coisa. Então, será que precisa de anti-inflamatório mesmo? Os anti-inflamatórios são entre os principais responsáveis por lesão grave do fígado e do rins, tá certo? Então, quando a pessoa toma repetidamente isto, mas a tendência é toma 2 por dia, aí toma duas vezes por dia, aí toma 2, 3 vezes ao dia. Pronto, já atingiu ou até ultrapassou o limite seguro desses remédios. E aí está diretamente relacionado com destruição do fígado e, mais do que isso, principalmente a pessoa que tem mais idade, acima de 50 anos, com a função renal, ou seja, a sua capacidade do rim de purificar seu sangue e eliminar as coisas ruins. E quando se associa anti-inflamatório com paracetamol, sim, só paracetamol, e algum parte também com ibuprofeno, você triplica não. E alguns estudos mostram aumenta 9 vezes o grau de lesão para o fígado e principalmente para o rim. Então aquela senhora de 60 e tantos anos ou mais, que tem dor aqui, tem dor para caminhar, precisa tomar anti-inflamatório, tem artrite, tem reumatismo, tem essas coisas, tenha cuidado. Ou toma um ou toma outro. Mas por favor, não junte paracetamol com anti-inflamatório.
o seu rim e seu fígado, mas principalmente seu rim, vai agradecer. Se você evitar isso, é muito provável que você não vai precisar fazer diálise. Mas os anti-inflamatórios têm outros efeitos também, né? Alguns deles são venenosos para o sangue, alguns desses podem aumentar a não coagulação do sangue, ou seja, sangrar mais. Um exemplo, o primeiro anti-inflamatório de todos, sabe qual é? O ácido acetil salicílico. Sabe qual é isso? Vulgo aspirina. Ele foi o primeiro anti-inflamatório e até hoje o mais eficaz. Mas lembre, tomando excesso, faz buraco no estômago, certo? E os anti-inflamatórios, todos eles também têm essa capacidade e aumenta o risco de sangramento pela não coagulação, ou seja, não formação de adesividade plaquetária. Todos os anti-inflamatórios também têm esse efeito. Então, muito cuidado. Como qualquer remédio, tome estritamente necessário. Se possível, até de vez em quando. Se você tiver que usar com frequência, toma, melhorou, para, certo? Começa de novo, para. É melhor isso do que tomar doses pequenas repetidamente. Toma a dose correta, passou a dor, para. Uma parada de 24, 48 horas, você não sabe o quanto é benéfico para você. Tá certo? Só uma paradinha. Se tiver que tomar anti-inflamatório, tome com alguma coisa. Um pouquinho de leite, ou melhor, iogurte, coalhada, certo? Algum alimento no estômago. Justamente para forrar o estômago, para diminuir o risco de irritação da mucosa do estômago e provocar uma hemorragia gástrica que pode ser extremamente sério para vocês. Porque hoje, muita gente, está com estresse, estou com azia. E realmente, com a vida de hoje, com inflação, com perda de emprego, todas as dificuldades que o Brasil enfrenta, há outras causas para ter gastrite, não é verdade? O abuso de protetor de estômago quando toma anti-inflamatório. Então, tomou antibiótico ou tomou anti-inflamatório, já está lá prescrito um remédio para proteger o estômago. Quando eu vejo isso, eu fico assim com a mão não é possível que estão fazendo isso. Eles pegaram de alguns estudos americanos muito mal feitos, certo? Dizendo que usando isso com antibióticos ou com anti-inflamatórios, diminui o risco de sangramento. E dão isso para criancinha, certo? E agora nós temos o segundo dos grandes mercados do mundo, é justamente o tratamento de gastrites, remédio para tratar gastrite, que são os remédios para proteger a mucosa, né? Lembra, tem dois tipos de antiácidos. Tem um antiácido que é chamado neutralizador de acidez, que é com as pastilhas de magnésia, alumínio, bismuto, etc. E o remédio realmente que inibe a bomba de prótons, ou seja, os remédios que diminuem a produção do ácido clorídrico no estômago. Tomado para curto espaço de tempo, tudo bem, tá certo? Você tem que lembrar que os sais de magnésio, alumínio, o bismuto, eles também serem usados por um tempo curto. Ou seja, magnésio aumenta a diarreia, né? Aumenta o trânsito intestinal, então pode levar a diarreia. Alumínio, se você tomar, tem que ser pouco, porque se você tomar demais, o alumínio vai entrar no sangue e pode provocar outros problemas, principalmente de sonolência, depressão, etc. E bismuto nem se fala. Bismuto vai manchar os seus dentes, bismuto pode afetar o sangue, aumentando o risco de você ter a cianótica, ou seja, ficar azulado, etc. Qual o risco dos antiácidos à base de inibidor de bomba de prótons? Os proteínas glucósicos à base dos prazóis, né? Tem nome genérico, pantoprazol, etc, etc. Esses remédios aí. Qual o risco? Usar curto espaço de tempo, tudo bem. Mas se você usar mais do que um mês, certo? Isso muitas crianças estão tomando há mais de um mês, certo? O que acontece? O estômago diminui a produção de ácido clorídrico. E sabe que para serve o ácido clorídrico? Ele serve para várias funções. A primeira dos quais é quebrar o alimento
em moléculas menores, mais fáceis, para que os enzimas do estômago e do intestino delgado atuem para que absorvam melhor os nutrientes. Ora, se você usar em criança, o que vai acontecer? Você não vai frustrar essa necessidade, esse pré-preparo dos alimentos para serem absorvidos. Mas mais do que isso, alguns estudos mostraram que o uso prolongado dos inibidores de bone prótons efetivamente diminui a acidez gástrica permanentemente, ou seja, para o resto da vida. O terceiro efeito é que a acidez ele é um excelente protetor contra as bactérias e os vírus que nós ingerimos no dia a dia. Essa água, essa salsicha, essa carne, não é 100% isento de bactérias ou vírus, não é verdade? Aí você toma, ele cai no estômago, o ácido digere o alimento e ao mesmo tempo destrói a bactéria ou o vírus que está lá. Se você tiver uma diminuição da acidez, o que acontece? A bactéria e o vírus escapa dessa primeira etapa, entra no delgado e dá infecção, certo? Então, já foi demonstrado que o uso excessivo e principalmente o uso prolongado de antiácidos, certo? Sem parar nunca, está associado com aumento de infecção intestinal. Então, qual a lição que nós vamos tirar de tudo isso aqui que nós estamos falando? É que, tudo, o vício, a dependência, começa pequenininho. Primeiro, é uma dor de dente, dor não sei o que, toma uma dose maior, e cada vez vai aumentando a dose porque você fica intolerante à dor. Não é que você é intolerante à dor, é que você se permite a uma posição muito confortável. Em vez de produzir o seu próprio corpo, certo? A responder através da endorfina e outros mecanismos que nós temos de defesa e de compensação da dor, é muito mais cômodo. Toma, pop a pill, como dizem eles, né? Coloca um comprimido. E comprimido em comprimido, você sabe, né? De grão em grão enche um papo. Exatamente. De grão em grão, comprimido em comprimido, você acaba virando viciado. Vício, gente, não precisa ser com remédios ou substâncias tipo opioides, morfina, maconha, cocaína. Não. Vício é usar de uma forma irresponsável, abusivamente, qualquer substância, certo? Que ele torna mais importante para o ser do que qualquer outra coisa no mundo. Entendeu? Então você tem vício em jogos, vício em sexo, vício em remédio, vício em drogas, vício em futebol, por exemplo, tá certo? Porque você colocou numa posição tão mais importante que qualquer outras coisas mais importantes, mais úteis na sua vida do que isso. É isso aqui.